Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos hoje encerrar, esse nosso capítulo sobre história da África. Faltou a gente trabalhar aí duas civilizações, o Império Mali e o Reino Banto, Na verdade, o Reino Mali é uma civilização que vai se formar e vai absorver muitos aspectos da civilização de Gana, que foi o último reino que a gente estudou aí, no último vídeo, tá bom? Territorialmente falando, basicamente, essa civilização ela começa a se formar próximo ao reino de Gana, ali na região da Nigéria, do Senegal, ali no continente africano, tá? Então, à medida que o reino Gana ele começa a entrar em declínio, a partir do momento que os ganenses vão enfrentar a invasão dos berberes e principalmente também a expansão do islamismo, é a partir daí que, nesse declínio, o reino de Mali ele vai se estabelecer, tudo bem? Século XII, o líder tribal Sundiata Keita foi o responsável, por unificar os clãs e as tribos e fundar o reino, tá certo? Detalhe, o reino de o reino de Mali, é muçulmano, ele adotou, o islamismo como religião, tá certo? Então, nesse período, do século XII até o século XIV, nós temos aí o apogeu desse reino, dessa civilização. Então, muitos dos territórios, das minas de ouro, que eu falei da riqueza mineral do reino de Gana, das rotas comerciais, passaram a ser controladas pelo Império de Mali. Então, de certa forma, Mali, vai ser o grande herdeiro territorial e cultural da civilização Gana. Tudo bem? Bom, o reino tinha um sistema de administração bastante incomum para aquele período, Era dividido aí em províncias, cada província submetida ao poder central do imperador, Então você tinha um núcleo de poder, que era a capital de Fé, é o nome da cidade, e em torno da capital, outros núcleos urbanos divididos ali dentro do próprio reino, uma hierarquia formando essa estrutura política. Havia cobrança de impostos, todo um corpo burocrático, uma sociedade extremamente hierarquizada, onde a posição social do indivíduo estava dividida em castas. Então você, de acordo com a profissão, com a atividade, tinha a casta dos comerciantes, dos artesãos, dos guerreiros e assim por diante, Cada casta tendo ali o seu próprio estatuto civil, vamos dizer assim, tá? Bom, vamos lá, continuando. No século XIV, esse estrutural alcança o seu apogeu, tá? A conversão do islamismo, como eu já falei para vocês. Só que o reino de Mali, ele não conseguiu resistir, no século XIV, à invasão daquela região, uma sucessão de invasões dos berberes, dos povos do deserto do Saara. E aí, consequentemente, o reino desarticulou-se e deixou de existir, tá? Próxima civilização é o reino Banto. O reino Banto ele é interessante e é importante a gente estudar porque, falando etnicamente da África em si, principalmente da África subsaariana, os Bantos deram origem a mais ou menos 450 etnias do continente africano. Então, a gente chama isso de um tronco linguístico-cultural. O que isso significa? Significa que essas 450 etnias, elas compartilham língua, várias palavras, do dialeto falado por esses povos se enquadram dentro da tipologia do Banto e também das práticas religiosas, culturais. Da mesma forma, fazendo um paralelo para você entender, como a gente pega as tribos do Brasil litorâneo, por exemplo, elas foram classificadas como tupis, por terem justamente também essa unidade cultural, linguística. Mas dentro das tribos tupis você tinha vários povos, tupinambás, carijós, tamoios, botocudos e por aí vai. Então você tem esse tronco que faz essa genealogia desses povos africanos. Um povo bastante antigo, remonta aí a 2000 a.C.,
tá? Que começa a se formar esse tronco linguístico, que é originário da Nigéria, né? Mas os bantus, ao longo da história, eles foram migrando atrás de terras agricultáveis, né? Melhores condições de vida e ocupando várias partes da chamada África Central. Então, até o Zimbábue, né? Você tem ali povos dessa etnia banto. Tudo bem? Beleza? A partir do século XVI, nós vamos observar a formação de vários reinos, né, dessa etnia específica. Tá? Esses reinos, essas unidades políticas, elas são frutos, né, justamente da evolução, do crescimento populacional e da estratificação e da diversificação social. Lembrando que, apesar de estarem em reinos, a organização social básica da civilização banto, ela é tribal. Então você tem clãs familiares, né, onde os indivíduos mais velhos possuem prestígio político, então eles participam da administração política e eles também são guardiões da cultura. Nessa cultura banto é muito comum a figura do aedo, né, do sujeito que guarda as tradições, as leis, e é tudo oral, né? Então toda essa tradição, todo esse conhecimento, ele é passado de geração em geração. Outro aspecto importante, a maior parte, né, um grande número de escravos trazidos para o Brasil eram dessa etnia, da etnia banto, né? Então, é importante a gente ter essa ideia, essa dimensionalidade, né? Porque junto com povos africanos de outras etnias, como eu já falei, esse grupo ele foi trazido em massa, capturado e escravizado, né, em massa durante o período colonial da América. Então, boa parte da população africana, né, deslocada para cá, para a América, para essa região, vem justamente dessa cultura, dessa etnia. Até hoje, na África Central, onde você tem a permanência desses grupos de origem banto, os valores culturais não se modificaram muito, nem a questão da organização social, né? Então você tem uma sociedade tribal que valoriza muito a questão da hospitalidade, da honra, do respeito aos mais velhos, do respeito à tradição cultural. Então esses aspectos ainda são muito visíveis, muito perceptíveis nessa civilização. Eu gostaria aqui nesse vídeo fazer um comentário rápido aqui das questões que eu marquei na última aula, tá? Na página 34, questão número 1 e 2 e 3, vamos lá? Ao longo deste capítulo, vimos algumas características dos principais povos africanos entre os séculos 5 e 16, também suas relações com outros povos. Retome os questionamentos iniciais propostos no capítulo e responda: que fatores fizeram com que a África e os povos africanos fossem vistos e tratados como povos exóticos e bárbaros? Como eu expliquei no primeiro vídeo, essa visão que a África e que os povos africanos são bárbaros e exóticos, essa é uma visão eurocêntrica. É uma visão que foi criada pelo colonizador europeu para justificar esse processo de colonização. Estou te dominando porque você é um sujeito bárbaro, você está num estágio de selvageria. Mas na verdade não é um estágio de selvageria, muito pelo contrário. Nós acabamos de estudar que são civilizações complexas, que têm um desenvolvimento cultural totalmente próprio, né? E que de bestializados não tem nada. Muito pelo contrário, né? São civilizações muito ricas. Então essa visão foi uma visão criada pelo colonizador europeu, eurocêntrico, né? Que achava que as culturas africanas eram inferiores e esse argumento era mais do que necessário para justificar essa colonização. A questão 2. Existe uma África cristalizada e muito bem conhecida de todos nós, que é a África da decrepitude, das epidemias, da AIDS, das guerras, a África de todos os problemas econômicos, como se isso fosse a única África. E nós temos lutado contra isso. Quando digo nós, me refiro a muitas vozes do mundo que lutam contra isso, vem sendo chamado de a história única, porque existem outras histórias também. Quando falamos de outra África, aquela que não pode ser conhecida através do Produto Interno Bruto, do IDH, mas de sociedades que estão muito bem organizadas, mesmo depois de todas as violências do período colonial, e que estão muito bem organizadas a partir de valores civilizatórios
que importam muito hoje, não só para a África, mas para o resto do mundo. A ideia não é ficar refletindo só as mazelas que existem lá, mas pensar que existe uma África pulsante, viva, que dialoga com essa outra África, a do mercado. Se pudéssemos fazer uma distinção, eu diria que nós temos a África do mercado, que funciona através das regras estabelecidas fora do continente, pelos países do norte, e uma África que não está no mercado, ou seja, o mercado existe, ele não é onipresente. Se o mercado existe, ele não é onipresente. O continente africano ainda é comumente tratado como um território de cultura única, composto de forma homogênea e sem complexidade ou contradições. Com base no texto e nos seus conhecimentos, comente sobre a importância de se conhecer as várias Áfricas. Então o texto está criticando essa visão que reforça essa ideia de que o continente africano é o berço de uma cultura exótica e selvagem. Não é só isso. A África é berço de culturas milenares extremamente sofisticadas, diversas, né? E a África também não pode ser olhada só com os olhos dos índices de desenvolvimento humano, né? Das calamidades. A África tem que ser vista de uma outra forma, uma forma mais humanizada, que respeite essa diversidade cultural. Número 3. As sociedades axumitas e iorubás se destacaram na história africana. Comente as principais características desses dois grupos, destacando seus pontos fortes, né? No caso aqui da Axumita, a gente pode estabelecer que a grande primeira civilização da África Ocidental, né, é capaz de produzir uma cultura sofisticada, capaz de produzir, né, escrita, comércio, cidades, organização política, inclusive no mesmo patamar de desenvolvimento com outras civilizações, como por exemplo o Império Romano, com quem ela conviveu. E no caso da Iorubá, a gente tem que ressaltar a importância cultural dessa civilização para o Brasil, tendo em vista que boa parte dos escravos que vieram para o nosso país são de origem iorubá, inclusive a questão religiosa, né? As religiões de matrizes africanas cultuadas no Brasil, em grande maioria, são de origem iorubá. São esses aspectos aí que nós devemos ressaltar. Questão 5. Gana foi um império muito conhecido pela quantidade de ouro que ostentava dentro dos seus domínios e também pelas grandes quantidades que comercializava dessa mercadoria. Contudo, outros fatores ajudavam a fortalecer a economia de Gana. Quais são eles? O comércio de escravos, o comércio de sal, o controle sobre rotas comerciais que ligavam, né, a África Ocidental e a África Saariana. Você pode colocar esses aspectos aí. Por último, a questão 7. A recuperação da herança cultural africana deve se levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira, o candomblé, deve considerar que elas: letra A. Permanecem como reprodução dos valores e dos costumes africanos? Não, não é uma reprodução. A cultura africana ela influenciou a formação da cultura brasileira, até mesmo dessas manifestações. Então não existe candomblé na África, não existe capoeira na África. Esses elementos culturais eles foram adaptados, eles sofreram uma releitura à luz da realidade brasileira. B. Perderam a relação com o seu passado histórico? Não. Nesse processo de formação cultural, há toda uma alusão, uma aproximação com esse passado histórico. C. Derivam da intenção entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. É essa aí, né? D. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos. Nada a ver, né? E. Demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Também não é essa a intenção, não existe essa superioridade cultural. O que existe no campo da cultura são as diferenças. Então a letra C, marquem aí. Tudo bem, pessoal? Então, comentários sobre essas questões aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.